Fala pessoal, tudo beleza aí? No vídeo de hoje eu queria falar um pouquinho dessa questão Pedro e Felipe Luiz, hein? O Felipe Luiz está batendo cabeça para conseguir encaixar o Pedro no modelo de jogo dele. E por quê, né? Eu tenho até uns números aqui que eu puxei do site, que é FBref, que mostra exatamente isso, que o Pedro, de todos os atacantes do Flamengo, é o que menos dá tackles. Tackles vai pro embate ali, tenta roubar as bolas, né, dos atacantes. É o que menos ganha desafios, né, ou disputas de bola, e é o que menos bloqueia passes. Em teoria, acho que ele só ganha em uma estatística, acho que ele ganha do Bruno Henrique, alguma coisa assim. Mas em geral, se tu pegar todos esses indicadores, ele tem menos. Ele é o jogador com o menor número de todos esses indicadores a cada 90 minutos jogados, né? Então isso já explica muito porque o Felipe Luiz tá sofrendo para conseguir encaixar o Pedro. Por quê? Todo o estilo de jogo do Felipe Luiz é muito focado em pressão alta e ataque à profundidade, né? Velocidade, ultrapassagem, movimentação dos jogadores. É um estilo de jogo que lembra muito do Flamengo do Felipe Luiz, do Jorge Jesus. Lembra muito. Acho que o Felipe se baseou muito nesse modelo de jogo e um pouco também na bagagem dele da Europa, os times que ele trabalhou, né? Ele trabalhou com muitos treinadores, principalmente com o Simeone ali, que era muita pressão na bola, um time que marca muito, um time que corre muito, né? Um time que se dedica muito e que se movimenta bastante também, atacada. Nem sempre tendo os melhores jogadores do mundo, né? Mas conseguindo fazer muitos jogadores renderem bastante com base nisso, né? Jogadores muito físicos, né? Que aguentam o jogo tudo, aguentam correr, aguentam marcar pressão. E o Felipe fala isso muito, né? Ele quer um time que marque bastante pressão, que consiga fazer isso sempre. Não pode parar nesse ritmo. E é uma coisa que o Jorge Jesus fazia aqui. Só que Pedro, justamente, te entrega muitas coisas, o Pedro. Mas tem duas coisas que ele não te entrega, é isso. Velocidade e pressão. Os indicadores eu vou botar aqui na tela para vocês verem depois, onde eu tirei esses números. É uma coisa que o Pedro não tem, né? Ele é um atacante muito lento e que o Pedro joga muito com a posse ali da bola, né? E não tanto sem a bola. Então, para um time que depende disso para conseguir atacar mais vezes, né, e incomodar o adversário, fica complicado. A gente tem um paradoxo aí, porque o Pedro te entrega muitos gols, mas ele não te entrega o que você precisa para o seu sistema, o que você está pensando, né? Então, pô, mas o Flamengo jogou bem com o Pedro. Jogou bem, acho que goleou, né, umas vezes já com o Pedro, mas a questão é, nos jogos mais difíceis, em que o time precisa executar o plano de jogo, não está conseguindo fazer. E o time teve ótimos momentos, por exemplo, quando tinha o Bruno Henrique e o Plata ali, o Luiz Araújo e o Cebolinha, né, mais fluidos e atacando essa profundidade, né, conseguindo pressionar bastante o time também, os adversários. Então, o Felipe Luiz está sofrendo aí. E tem um terceiro ponto aí também, que é o encaixe Bruno Henrique e Pedro. Nunca aconteceu, né? Nunca deu certo essa dupla no Flamengo. Jogaram bem até algumas vezes, eu acho, mas nunca com uma frequência razoável, assim, né? E vamos lembrar que o ataque Pedro e Gabigol funciona exatamente no momento que o Bruno Henrique se lesiona. Obviamente não foi uma sorte do Dorival, né? Mas foi um momento que ele tinha essas duas opções, que eram justamente os melhores jogadores de ataque dele, e não tinha o Bruno Henrique, que estava lesionado, e ele conseguiu encaixar os dois jogadores. Mas o Gabigol é um jogador de associação, e o Pedro também. Já Pedro e Bruno Henrique, eu acho que não tem tanto esse encaixe, porque o diferencial do Bruno Henrique no Flamengo, principalmente em relação até a toda a carreira dele, foi sair da ponta e entrar bastante na área, né? E é justamente o espaço que o Pedro ocupa. Então, o Bruno gosta de atacar aquilo lá, né? Entrar na direção área, nas costas do zagueiro, do lateral do zagueiro, fazer muito gol de cabeça, assim, muita bola enfiada do Gabigol, muita bola enfiada do Arrascaeta por trás ali, né? Do Everton Ribeiro também, com ele por cima ganhando a velocidade do zagueiro, saindo quase com o goleiro, já driblando, fazendo finalização e tal. E o Pedro ocupa exatamente esse espaço. Então o Bruno, quando joga com o Pedro, ele tem que sair bastante da área. Foi o que aconteceu um pouco agora nesse jogo com o Botafogo. E ele perde um pouco essa característica, por mais que o Bruno consiga muitas vezes resolver, né? Porque no Flamengo, realmente o Bruno viveu um momento impressionante. Mas ele não encaixa muito com esse jogo, né? Então tem um terceiro ponto aí do Felipe Luiz, que é os movimentos que ele espera dos atacantes dele são sempre esses movimentos de entrada. E o Pedro ocupa esse espaço. Então realmente, até quando o Pedro estava lesionado e estava voltando, o Felipe pensou, vou ter que rever o esquema. E eu comentei no meu Twitter, antes do Pedro voltar, quando o Pedro estava voltando, que eu estava muito curioso para ver como o Felipe Luiz ia encaixar no Pedro. Eu vou até botar aqui a imagem para vocês verem que eu não estou mentindo não. Eu comentei isso lá. Porque o Pedro justamente não entrega a pressão nem a velocidade que o Felipe Luiz estava implementando no Flamengo, né? Desses sistemas super parecido com times europeus, né? Super parecido com o Flamengo do Jorge Jesus naquele momento. Então, como é que ele vai fazer esse encaixe? Ele está batendo cabeça para conseguir fazer isso. Então, ele vai ter que tomar uma decisão de encaixar um novo sistema para o Pedro conseguir jogar,
ou então de abrir mão do Pedro. Só que é muito difícil abrir mão do Pedro, pela quantidade de gols que a gente entrega, pela qualidade que a gente entrega, e também porque o Flamengo não tem atacantes hoje que estão sanando isso, né? O Bruno Henrique já não está fazendo tantos gols assim. Os meios do Flamengo, o Arrascaeta tá vivendo assim, uma fase goleadora absurda, então quando o Arrascaeta joga, consegue meio que suprir isso, mesmo se você não tiver um Pedro, ele tá fazendo muito gol, né? Mas Michael, Luiz Araújo, Cebolinha não estão conseguindo fazer tantos gols assim. O Pato fez alguns gols decisivos, né? Interessante, mas também se lesionou. Então ele precisa de alguém que entregue esses gols e o Pedro entrega isso. O Juninho tá sofrendo um pouco, mas o Juninho é curioso, porque o Juninho, dos momentos que eu consegui acompanhar ele muito pouco lá no Karabag, mas eu vi alguns jogos aí da Liga Europa, na época do Karabag, conseguiu fazer uma campanha razoável ali. O Juninho tinha um papel muito mais parecido com o Bruno Henrique na época que fazia dupla com o Gabigol do que o papel do Pedro, tá? Ele é um jogador de atacar espaço, velocidade, assim, também. Receber bola em profundidade, no mano a mano e tal, se virar e finalizar. Então o Juninho também sofre bastante, está sofrendo muito para se adaptar a esse papel mais central ali no ataque do Flamengo, né? Acho que ele já perdeu um pouco de confiança já e está tendo dificuldade para desenrolar. Acho que ele é mau jogador, mas eu acho que ele está com um problema de confiança grande ali, porque ele não conseguiu executar muito bem esse papel ali, né? E nem quando ele joga de lado também agora ele está conseguindo executar. Embora seja um atacante que pressione muito mais também, os números mostram aqui, do que o Pedro. Então, pelo menos essa parte ele entrega, essa mobilidade, né? Tanto que o Flamengo gera oportunidades, né? Mas não conseguiu fazer gols ainda. O Juninho perdeu alguns gols já, né? Então, mas esse é um desafio interessante aí que vai ter o Felipe Luiz para encaixar esse time, porque de fato é um paradoxo com a ideia dele de jogo ter o Pedro ali, né? Não é à toa também que o Pedro para a Europa não é tão procurado, né? Ou para, vamos lá, primeira prateleira de Europa, né? Porque ele é um atacante que hoje tu não se encontra tanto na Europa. Você encontra centroavante, assim, altos, fortes e tal, que tem esse papel de retenção de bola, mas normalmente eles são rápidos também, tem explosão também, uma coisa que o Pedro não tem, né? Então conseguem pressionar muito também. O próprio Muniz, que era do Flamengo, que tá no Fulham, hoje já tem um pouquinho mais esse perfil, né? Um cara forte, um cara grande, mas um cara que também tem velocidade, tem explosão, né? Coisa que o Pedro não tem. E é até uma das razões que o Pedro consegue jogar aqui, mas não consegue jogar na Europa um pouco também, o Arrascaeta, né? E não é à toa também que o Arrascaeta também tá sofrendo agora com já vinha sofrendo antes com as lesões, né? Mas com o estilo de jogo do Felipe Luiz também, que exige dele isso também, é mais forte, né? Mas também é o motivo do Arrascaeta não ser procurado numa primeira prateleira de Europa. Ele também não tem esse perfil, né? E hoje na Europa você tem que jogar, cara. Não existe mais essa distinção tão grande que existia antes, né? O jogador jogar com a bola no pé. O jogador que ataca, ele tem que ter muito esse papel de conseguir pressionar, ter esse físico, ter essa noção de jogo, essa inteligência de marcação também, né? E isso o Pedro não tem tanto. Então é interessante ver como é que o Felipe Luiz vai conseguir encaixar ou se ele vai priorizar o sistema dele, né? Vamos ver o que sai daí. Mas vai ser interessante acompanhar como é que vai ser o desenrolar do Flamengo aí na temporada. É isso, galera. Depois deixe seu comentário aí no vídeo, beleza? Um abraço.